Todos conhecemos a história de nosso Salvador, conforme está registrada no Novo Testamento. Sabemos que ele nasceu de uma virgem, que cresceu entre seus irmãos até tornar-se um homem, que fez coisas maravilhosas, mesmo em sua infância, pelo poder de sua unção e missão, que ensinou aos doutores da lei, na sinagoga e no templo, e que confundiu aos que procuraram fazer dele culpado por uma palavra. Todos sabemos do poder que ele manifestou ao curar os enfermos, restaurar a visão ao cego e a audição ao surdo, curar o leproso e fazer o coxo saltar de alegria. Todos conhecemos as doutrinas que ele ensinou, e sempre me pareceu não haver necessidade de mais provas da divindade de Jesus Cristo. Além da doutrina que ele ensinou de que os homens devem amar aqueles que os desprezam e os perseguem, e que devem pagar o mal com o bem. Até a sua época, a doutrina ensinada no mundo era olho por olho e dente por dente. Mateus 5,38, e essa era a filosofia da época. Mas Jesus ensinou exatamente o contrário. Ele admoestou seus discípulos a não retribuírem o mal com o mal, mas que deveriam pagar o mal com o bem. Se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5,39, e essa doutrina era nova para o mundo. É uma doutrina que não condizia com a natureza decaída do homem. Não vem, portanto, do homem. Os homens não poderiam ensinar uma doutrina como essa e cumpri-la em sua vida, sem a inspiração e o poder do alto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, 3, 6. Leiam o Sermão da Montanha e vê Mateus 5, 7, e depois perguntem a si mesmos se não está acima e além de tudo o que foi ensinado pelo homem. Isso confirma minha crença de que Jesus não era simplesmente um homem, mas, sim, Deus manifestado na carne. Essa é a doutrina da vida eterna. Todo homem que viver essa doutrina jamais morrerá. Por meio dela, caminhará por sendas agradáveis e, se viver de acordo com seus preceitos, conhecerá a verdade. E a verdade libertará. Chegou então o dia de sua provação, quando um dos que ele havia escolhido para ser seu apóstolo e testemunha tornou-se um traidor e entregou o Senhor a seus inimigos. Eles vieram com espadas e paus para capturar o homem da paz, um homem que proibia a violência, que jamais tinha erguido a voz ou a mão contra inocentes ou justos, ou melhor dizendo, contra homem algum, mas, sim contra suas práticas iníquas e seus atos maldosos. Levaram-no como prisioneiro e fizeram-no submeter-se a um julgamento de mentira, procurando motivo para condená-lo à morte. Em certa ocasião, quando estava ensinando esses princípios justos ao povo e testificando que era o Filho de Deus, eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Jesus disse: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? João 10,32. Ele não tinha feito nada de errado entre eles. Tudo o que fizera tinha sido bom. Mesmo assim, procuraram matá-lo. Quando Pedro, enraivecido, puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus o repreendeu e disse: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26:52. Durante sua provação, quando estava sendo humilhado, açoitado, coroado de espinhos e injuriado, não revidou, mas submeteu-se mansamente à provação e sofreu tudo quanto Deus permitiu que os iníquos lhe infligissem. Ele foi colocado em situações nas quais a doutrina que havia ensinado poderiam ser colocadas à prova, e em todos os momentos provou que seus ensinamentos eram genuínos. Mesmo durante sua agonia na cruz, ele clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34 pergunta: Isso é verdade? Se for verdade, então eu digo que nenhum homem poderia proferir tais palavras numa situação como aquela. Para isso seria necessário o poder e o Espírito, o amor, a misericórdia, a caridade e o perdão do próprio Deus. Presto-lhes meu testemunho de que um ser que foi capaz de pedir a Deus que perdoasse aos homens que lhe haviam infligido tamanha crueldade merecida não podia ser outro a não ser Deus. Se não existisse nenhuma outra prova da missão divina de Jesus Cristo além dessa, só isso me convenceria de que Jesus foi o Redentor do mundo.
Ele ensinou e exemplificou por meio de sua vida os próprios princípios que irão redimir o mundo. Jesus foi crucificado. Seu corpo foi tirado da cruz por amigos, que o lavaram e o envolveram num lençol limpo, colocando-o em um sepulcro novo onde ninguém ainda havia sido posto. Antes disso, porém, Jesus tinha ensinado a seus discípulos que o Filho do Homem seria morto. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, e poder para tornar a tomá-la. João 10, 17, 18. Ele veio para cumprir o que os profetas haviam predito, que assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vere Coríntios 15, 22. Se o pecado entrou no mundo pela transgressão de um homem, e as consequências dessa transgressão foram impostas a todos os homens sem que nada tivessem feito para merecê-las, não seria justo e coerente que a humanidade fosse liberada dessas consequências por um ato realizado por um único homem. Esse era o plano que havia sido instituído no princípio, e trata-se de um plano mais do que justo. Jesus ofereceu a vida em sacrifício para cumpri-lo. Ele foi morto por homens iníquos, que o acusaram injustamente, que fecharam os olhos e o coração contra os princípios verdadeiros que ele ensinava. Depois de ter sido sepultado, lemos nas Escrituras que no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro, mas encontrou a pedra removida, e seu corpo havia desaparecido. Ela olhou para dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles disseram: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer, mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa foi a história de Jesus Cristo. Se gostou do vídeo de hoje, já deixe seu like e se inscreva no canal. Amém.